São 18 horas e 14 minutos, falamos nessa matéria que você acabou de ouvir sobre o teto, né, que o governo do estado poderá gastar até 6 milhões e 200 mil reais no primeiro turno. As informações foram trazidas pela Valéria Melody. Mas já estamos aqui, já com o nosso estúdio repleto, são 18 horas e 14 minutos, já está conosco o prefeito Porto Velho, Léo Ladeia, a nossa querida presidente Léo Gisele Moraes. Oh, perdão. Uns 40 anos a menos. Meu amigo Léo Ladeia, aproveitando também, um abraço para você. Um abraço, Léo. Léo Moraes, também hoje, pelo amor de Deus, né? A Pietra, que tem 5 anos, está aqui conosco. A Sofia, que tem 8 anos, está aqui conosco. Já mais detalhes, quem são elas? A nossa presidente Gisele Maiorino Furtado e a minha presidentinha querida, Giselinha Maiorino. Tudo bom, minha querida? Um abraço para vocês. Ô, Beatriz, tem break agora, né? Mas antes do break, eu queria aproveitar para dar uma informação importante. Eu disse para vocês que essa semana deu o start, né? Teve um start aí nas convenções partidárias e nós estamos acompanhando todas elas. Antes de ir para o intervalo, uma informação importante, porque o Partido Liberal confirmou a candidatura do senador Marcos Rogério ao governo de Rondônia durante uma convenção realizada em Porto Velho. A chapa terá como candidato a vice o delegado Rodrigo Camargo, do Podemos. A coligação Juntos por Rondônia reúne PL, Podemos, Novo e Mobiliza. Também foram oficializadas as candidaturas de Bruno Bolsonaro Chaide, pelo PL, Fernando Máximo, do União Brasil, para as 2 vagas ao Senado. Durante o evento, Marcos Rogério afirmou que pretende construir uma proposta de mudança para o Estado e defender um governo voltado ao desenvolvimento de Rondônia. Formado em Direito e Jornalismo, com mestrado em Administração Pública, Marcos Rogério foi vereador, deputado federal e é senador por Rondônia. Essa é a segunda vez que disputa o governo do estado. Agora são 18 horas e 15 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Daqui a pouco vamos conversar com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Hoje a gente vai emparedá-lo aqui, porque nós temos 2 repórteres que, meu querido Léo, não queria estar no seu lugar hoje, hein? Daqui a pouco a gente volta. São 18h16. Fique ligado. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Muito bem, são 18 horas e 21 minutos, Jornal Rede Clube Cidade desta quinta-feira. Hoje recebemos o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Seja muito bem-vindo, prefeito Léo Moraes, seja muito bem-vindo ao Jornal Rede Clube Cidade. Agradecemos a presença em nome da nossa presidente do grupo, Gisele Maiorino Furtado, ao vivo conosco também aqui. Quero aproveitar para registrar a presença de todos aqui conosco. Casa lotada hoje, família do grupo Rede Clube Cidade em peso por aqui, né, Beatriz? Justamente uma entrevista cheia de inovação, porque vai contar com a presença inédita das mini locutoras aqui da Rede Clube Cidade, da Band FM, as netinhas da dona Gisele, a Sofia, de 8 anos. Boa noite, Sofia. Boa noite, Pietra, de 5 anos. Elas que estão aqui representando, lindas, todas representando as crianças da nossa capital, né, Ibernon? Exatamente, que honra poder fazer parte desse momento também, que com certeza vai ficar na história. Hoje até eu tô nervoso, viu, Giselinha? Já troquei o nome do prefeito, já tô falando certeza de certeja. Bom, são 18h22, queremos também deixar à disposição do nosso ouvinte de Porto Velho Vilhena o nosso WhatsApp para você fazer perguntas também. É o 69999819494. Boa noite, prefeito Léo Moraes. É sempre um prazer recebê-lo aqui conosco no Jornal Rede Clube Cidade. Sem falsa modéstia, mas bomba a nossa interação quando o senhor está por aqui. E eu queria começar falando hoje sobre a Câmara, que aprovou um pacote de 14 projetos voltado à valorização dos servidores municipais. O que essas medidas representam agora para o funcionalismo e também para a qualidade dos serviços que estão sendo prestados ao porto-velhense? Boa noite, Beatriz. Boa noite, Bernon. Boa noite. Bernon Rubens, né? Ops, Bernon Nunes. Pronto, toda a equipe. Troco recebido. Muito obrigado. Cumprimentar também a Gisele, a sua filha Giselinha, e também a Pietra, tão linda, a Sofia. Sejam sempre bem-vindas nessa cidade que é a mais acolhedora do Brasil. Porto Velho é a capital mais gentil do Brasil. Então, fico muito feliz de estar aqui, muito feliz por poder compartilhar as informações, as boas novas, enfim, todas as notícias da administração com toda a nossa brava gente de Porto Velho, tão pacienciosos conosco e que tão bem nos recebe por onde nós andamos. Nós conseguimos, a despeito de todas as dificuldades financeiras que nós atravessamos, a gente tem uma capacidade de investimentos quase reduzida a zero, uma das menores do Brasil, com cidades acima de 300 mil habitantes. Tivemos que realizar contingenciamento, tivemos que cortar grandes contratos, tivemos que fazer diminuição de cargos comissionados, mas conseguimos
E eu agradeço toda a nossa atividade, meios, nossos secretários, nossos gestores, colaboradores, que com muito afinco, apesar das dificuldades, conseguimos entregar um pacote de benefícios aos nossos servidores, que abrange ali cerca de 9.500 servidores das mais diversas áreas. Lógico que não é tudo que gostaríamos, também não é tudo que eles almejavam, mas certamente é um belo passo que foi dado em respeito ao que representa Porto Velho. Afinal, muitos pertencem à memória viva, à história da nossa cidade e muito contribuem, em sua grande maioria. É lógico que nós temos uma parte que é mínima, ínfima, que não contribui, mas nós temos também realizado essa cobrança, que eles estejam na mesma velocidade da necessidade de melhoria às nossas pessoas, às ruas e aos bairros de Porto Velho. A gente fica feliz porque eu estou falando aqui de atendimento de motoristas, de operadores de máquinas, de agentes comunitários de saúde, de enfermeiros, de auxiliares, de técnicos, do piso da educação, do atendimento aos técnicos de educação, e queremos fazer muito mais. Não à toa, a gente está modernizando o nosso pátio tecnológico da administração tributária, mesmo sem aumentar impostos, mas para que consigamos ter uma maior arrecadação, atingimento das metas da educação, que coloca mais recursos nos nossos cofres, para investir ainda mais nos servidores, porque eu acredito que é um tripé fundamental. É condições de trabalho, valorização profissional também passa, sim, por dinheiro no bolso e passa por capacitação para melhor receber as pessoas. E caso seja diferente disso, façam as denúncias nos nossos canais oficiais, porque servidor público tem que estar à disposição de bem servir. Os problemas deixem em casa, porque todo mundo cruza seu vale diariamente. Muito bem, são 18h25. Quem vai fazer a próxima pergunta é a nossa presidente, Gisele Maiorino Furtado, que está conosco aqui também ao vivo. Boa noite, presidente, mais uma vez. Seja bem-vinda. Prefeito, boa noite. A Prefeitura entregou o Centro de Referência Materno-Infantil Madeira Mamoré. O que muda na prática para a gestante de alto risco e para a rede municipal de saúde? Gisele, obrigado por realizar essa pergunta, porque eu estou falando de um projeto de vanguarda, um projeto pioneiro que não tem em nenhuma capital do país. Eu estou falando do Centro Especializado Materno-Infantil, em atendimento às mulheres gestantes, isso é, naquele momento de aflição, de apreensão, de preocupação, inclusive sobre a sua vida e sobre o seu maior patrimônio que está dentro de si, dentro do seu ventre, que é o bebezinho que está prestes a nascer. Ali nesse espaço você adentra num prédio e lá você tem um atendimento do neonatologista, ginecologista, obstetra, pediatra, nutricionista, assistente social, psicólogo e todas as outras áreas atinentes a esse atendimento, fisioterapeutas. E a gente fica muito feliz porque o resultado, além do mais importante, que é resguardar a vida do porto-velhense, eu também estou falando de economia aos cofres do município, porque quando não existe esse tratamento preventivo, muitas vezes existe o quê? Um nascimento que é prematuro, que há necessidade da utilização de uma UTI neonatal que é caríssima, que custa e tem um dispêndio financeiro muito grande aos cofres do município, e a gente está falando de uma família, isso é o núcleo da célula familiar esfacelada, preocupada, que deixa de produzir, deixa de trabalhar. Então eu fico muito feliz, porque há muitos anos, inclusive, é cobrado pelos órgãos de controle e fiscalização, e ali tem muita ciência desenvolvida. Não é só vontade, mas é aplicação, é estudo para você assistir às mamães que mais precisam. Isso é uma dentre tantas políticas públicas voltadas à mulher. Seja a nossa lei de utilização de spray e também primeiros socorros, bem como proteção individual, com artes marciais, concursos, seja a parada dos ônibus especial também para as mulheres, e agora a Vitória, que é a nossa inteligência artificial, também com o emprego de material humano, que consegue fazer o botão, atuar com o botão de pânico até para as mulheres que não têm medidas protetivas, que é algo inédito no Brasil. Excelente. Agora são 18h27, a próxima pergunta será feita pela nossa diretora de marketing conosco aqui também, que eu chamo carinhosamente de Giselinha. Por favor. Boa noite, Léo. Prefeito, o pacote de valorização dos servidores foi um dos maiores dos últimos anos. Como a Prefeitura conseguiu equilibrar esses avanços sem comprometer as contas do município? Bem, veja bem, nós temos uma dificuldade de arrecadação, nós tínhamos contratos vultuosos de várias naturezas, diga-se de passagem, tivemos que também cortar em relação a outros contratos existentes. Eu vou dar um exemplo do lixo. O contrato do lixo hoje ele é a metade do que era praticado. Ele era de 5.900.000 e hoje está em cerca de 3 milhões. Isso é a metade do que era praticado em um serviço que acontece com qualidade, com acompanhamento dos órgãos de controle. Isso é responsabilidade e não é lenga-lenga e retórica e blá-blá-blá de candidaturas que estão aí pela rua querendo angariar votos sem trabalho realizado no passado. A gente está falando, e eu faço com tranquilidade,
cidade, um paralelo do que foi feito nos últimos 30 anos, com todo o respeito, modéstia à parte, sem olhar pelo retrovisor, mas apontando para o futuro, que é chegar em terra firme. Dessa maneira, a gente conseguiu, não somente, mesmo com capacidade zero, realizar uma valorização profissional aos nossos servidores, embora há necessidade de muito mais, mas nós conseguimos colocar o ônibus mais barato entre as capitais do Brasil, conseguimos colocar ônibus da inclusão, 3 ônibus adaptados, novos, gratuitos, para levar as nossas crianças neurodivergentes como o autismo para suas consultas, para suas terapias, para seus tratamentos. Nós conseguimos colocar mais de 2.000 alunos na rede integral, isso é, alunos em tempo integral, inclusive com reforço escolar, algo que não tinha. Nós tínhamos 140 alunos, hoje nós estamos com mais de 2.000 e agora no segundo semestre entrarão mais 380 nessa rede. Eu estou falando, por exemplo, do maior pacote de licitação da história de Porto Velho feito pela própria administração. Nós temos quase 160 milhões para o primeiro semestre, 148 milhões para o segundo semestre, a incluir um pronto-socorro infantil, uma nova UPA, CAPES, estou falando de uma policlínica toda preparada, além do que, mesmo com essas dificuldades, a compra, que já foi feita a compra, realizada a compra e a doação para a Universidade Federal de Rondônia, para nós termos o primeiro hospital municipal universitário da história. É algo que se pensava e que se cobrava, não anualmente, há século. E nós estamos entregando para capacitar os alunos e para ter uma porta de atendimento especializado para a nossa população. Isso mesmo, com parcos recursos. Prefeito Léo Moraes, muito obrigado. São 18h30. A gente vai fazer uma pausa, Pietra. A gente vai voltar depois do intervalo e a próxima pergunta será feita por você. Fique ligado, a gente volta em seguida. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Muito bem, de volta, são 18h35. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Quem ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, e a próxima pergunta será feita pela Sofia. É para você. Tio Léo, o que a prefeitura está fazendo para as crianças terem mais espaço de lazer? Olha aí, que legal. Obrigado, parabéns pela pergunta. Adorei. Nós temos o maior pacote de reformas e requalificações e novos espaços da história de Porto Velho. Eu posso citar aqui alguns exemplos. A Praça Luísa Ferreira, que ganhou um grande playground, inclusive adaptado para neurodivergência. Nós conseguimos reformar e requalificar muitas praças na área central. Conseguimos colocar também o espaço da neurodivergência, o espaço acolher lá no Parque da Cidade, em outros locais. E tem sido uma alegria a forma como Porto Velho tem voltado a viver a sua cidade. Apesar de todos os desafios, dentre eles, que saiu hoje no Observatório Nacional da Segurança Pública, aliás, mundial, Porto Velho como uma das 100 cidades mais perigosas do mundo, que é um problema claro de segurança pública, claro de Estado, e que a gente tem tentado debater, a gente tem pleiteado essa discussão com o governo do Estado, de estratégias que sejam claras, firmes e práticas, que pragmaticamente consiga atender. A gente tem visto as facções dominarem regiões na nossa cidade e o Estado, o poder público, sendo indiferente. Temos iluminado a maior parte da cidade do que é competência do município, temos realizado debates dentro das escolas, a gente tem realizado ações lúdicas com a criançada, ações de tempo integral, para conseguir demover essa ideia. Afinal, a gente sabe que a cabeça vazia é a mente do perverso, enfim, e a gente tem tentado superar isso agora. Precisamos ter um choque de gestão no que diz respeito à segurança pública, porque, infelizmente, as pessoas de bem ficam enquarteladas, ficam acasteladas nas suas casas e o crime toma conta do pedaço na nossa cidade. E não é uma ação pontual ou outra que vai fazer o jogo virar, e sim uma medida na prática consistente, com equipes de rua, com diálogo entre instituições, com evolução de espírito e conversar com todos os níveis de governo. Isso não é perder o seu ponto de vista, o seu espectro político, a sua ideologia, mas antes de tudo é resolver o problema da nossa Porto Velho, e a gente precisa desse socorro imediatamente. Muito obrigado, são 18h38. O prefeito Léo Moraes respondeu a pergunta da Sofia, e agora quem vai fazer a próxima pergunta, prefeito, é a nossa entrevistadora Mirim Pietra. Pode falar, Pietra. Ela está se preparando ali. Tio Léo, como nasceu a ideia do mascotinho? É o Botinho, né, Pietra? Nosso Botinho, coisa mais linda do mundo, e ele representa muito o que é Porto Velho, né?
um animal característico da nossa bacia amazônica, o nosso boto cor-de-rosa, que muitas vezes está aí dando cambalhota e pirueta, próximo aqui da nossa estrada de ferro Madeira Mamoré. Nos distritos não é diferente, você vai lá em Calama, lá tem tipo um recanto dos botos ao final da tarde, que é a coisa mais bonita, e isso nos traz conexão, nos traz aproximação. A gente tem que enaltecer o que é nosso. Nós temos o Rio Madeira, que é o rio com o maior número de peixes catalogados do mundo. Nós temos um complexo gastronômico aqui de excelência, com restaurantes maravilhosos, uma rede hoteleira que consegue receber milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aliás, eu vou sair daqui logo mais às 19 horas e nós vamos receber o secretário nacional de turismo, porque Porto Velho ganhou o selo de capital da pesca esportiva do país e também da capital nacional do birdwatching. Nós temos o maior número de aves para contemplação e observação de todo o país. Isso é, somos abençoados, temos um potencial de crescimento gigantesco. Se o poder público tiver altura, exatamente nessa sinergia, a gente faz Porto Velho voar e a Princesinha do Norte ser referência do país. O senhor mencionou sobre o turismo e eu acho muito interessante essa colocação, porque nós falamos aqui essa semana sobre a carne de jacaré, que avançou no processo para obter o selo de origem lá do Lago do Cunhã, algo que tem sido muito trabalhado também pela prefeitura. Muito trabalhado. Há quantos anos se espera isso daí, meu Deus? E a gente conseguiu avançar. Parabéns aos trabalhadores, parabéns ao pessoal que tanto acredita nessa forma de extrativismo, mas mesmo assim de posicionar Porto Velho para o Brasil e para o mundo. Estou falando da carne de jacaré e ir além-mar, de ir para a Ásia, de ir para a Europa, de virar referência, de você estar no local e falar, caramba. E outra coisa, é extremamente saboroso, né? Quem nunca comeu, desde que isso com procedência, com origem, claro. Mas o rabo do jacaré, as costelinhas do jacaré, a coisa mais saborosa, com a maionese, a milanesa. Ai, papai, é gostoso. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa levar. Imagina o nosso trem. Há quantos anos nós tínhamos? Mais de 20 anos que o nosso trem, a locomotiva 18, não saía do lugar. Hoje, agora em outubro, no nosso aniversário, teremos uma nova surpresa. Se Deus quiser, mais uma surpresa para a gente retomar o nosso senso crítico e o nosso domínio de territorialidade, respeito à ancestralidade, a todos que passaram antes da gente. Porto Velho é nossa. Se a gente não cuidar, quem vai fazer? Cada um é responsável pela melhoria da nossa cidade. O sentimento de pertencimento, isso é muito bom para todos os porto-velhenses. São 18h41, a nossa sabatina com as repórteres mirins. O prefeito continua, se não escapou ainda não. Tem mais uma pergunta aqui que vai ser feita pela Sofia. Tio Léo, qual é o seu sonho para as crianças de Porto Velho? O que falta melhorar? A gente tem bastante coisa para melhorar e eu não abro mão de trabalhar incessantemente, diuturnamente para melhorar a vida das nossas crianças. É o maior patrimônio que nós temos e eu sou extremamente tocado pelo carinho das crianças, pela generosidade e pela verdade, né? Da criança só vem pureza, só vem verdade. Então a gente tem trabalhado o que eu falei, das escolas em tempo integral, ações lúdicas. Hoje nós temos cinema na escola, nós temos passeios em locais turísticos da nossa cidade, reforço escolar, playgrounds, praças revitalizadas, requalificadas, novos espaços de entretenimento, uma noite no museu, planetário e tantas outras coisas. Então, o meu sonho é ver a criança daqui tendo uma boa educação de qualidade. Imagine você que há 2 anos atrás nós perdemos 40 milhões pelo não atingimento das metas do IDEB e que esse ano nós já temos o maior aumento nominal da história de Porto Velho. Isso é a melhoria do ensino em Porto Velho. Eu não tenho dúvidas que os nossos educadores vão fazer ainda mais e melhor, porque a gente está tratando do maior patrimônio e eu não tenho dúvidas que a próxima geração, isso é a de vocês, Pietra, Sofia, será muito melhor do que a gente. Muito bem, são 18h42 para que quem esteja nos ouvindo saber a idade das meninas, das nossas repórteres. A Sofia tem 7 anos e a Pietra 5 anos. Agora vamos seguir com mais informações. Você quer falar? Opa, fica à vontade. Quer falar? Quer mandar uma boa noite para o prefeito? Não, já acabou? Boa noite. Então tá bom, obrigado, gente. São 18h43, muito obrigado pelas presenças da Pietra e da Sofia também conosco, participando do nosso jornalismo ao vivo. Beatriz. Agora, prefeito, a gente sempre brinca aqui que a gente tem que receber o senhor pelo menos uma vez por mês para fazer um balanço das ações, né? Passamos do primeiro semestre, chegamos ao segundo semestre desse ano, nós fizemos vários anúncios. O senhor já mencionou no início da entrevista sobre a expectativa para o início, né, do Hospital Municipal. Eu queria saber o que mais o ouvinte que acompanha agora o Jornal Rede Clube Cidade, não só aqui de Porto Velho, mas também dos distritos, das pontas
podem esperar de entrega e de projetos da Prefeitura da capital? Nós temos aí a entrega de novas salas de aula já no começo do semestre, agora do segundo semestre letivo. Nós temos a entrega do hospital, que já é uma realidade, que junto com a ANI nós já queremos realizar o atendimento especializado, isso é, especialistas com exames, algo que está aí represado há muitos anos, inclusive pelo Estado, na fila do Estado, haja vista que historicamente quem faz é o Estado. Nós temos o trabalho já também de uma nova UBS, numa região de um bolsão populacional muito grande, a entrega da unidade de saúde, pedacinho de chão. Nós ficamos aí mais de 10 anos sem entregar uma unidade de saúde, nós não fizemos uma reforma, foi praticamente a entrega de uma nova unidade no pedacinho de chão, entrega da unidade da Vila Teotônio, reforma no Hamilton Gondim com climatização, reforma na UPA da Zona Leste que está em pleno andamento, também entrega do Manuel Amorim de Matos com equipe, com regulação, que também já é uma realidade. Queremos fazer a reforma do Caladinho, Três Marias, há quantos anos? 14 anos parada, a gente retomou e está lá para a população. Isso daqui é algo, infelizmente, nefasto que nós tínhamos, um tremendo desleixo em atendimento à saúde. A população pode saber. Temos desafios? Temos. Estamos com desafio, inclusive, de remédio, alguns, porque a fornecedora já notificamos que tem um problema no Brasil todo por ter faltado esses remédios, inclusive de material de importação a parte deles. Já notificamos, parte já estava na transportadora, parte já chegou, parte já estabilizou, inclusive com problemas de farmácia. Então a gente tem cobrado diuturnamente. Nos distritos conseguimos, pegamos 80% das máquinas no toco, quebradas. Isso é um completo abandono. Sabemos que tem muito que ser melhorado nos distritos, que a gente quer colocar o que? Máquina, para que o produtor rural consiga fazer o que? O escoamento da sua riqueza, do seu produto. Isso é, deixar imposto também para Porto Velho e, sobretudo, sobreviver, ter qualidade de vida nessa região em locais tão prósperos, como é o caso de União Bandeirantes, como é o caso de Vista Alegre, a Ponta do Abunã, mas sabemos que tem muito o que ser feito, tem muito que ser melhorado. A gente volta em seguida, são 18h46, este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Ao vivo, já na reta final, são 18h51, Jornal Rede Clube Cidade desta quinta-feira, conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Vamos falar sobre tecnologia, Beatriz. Isso mesmo, gente. Eu queria aproveitar, inclusive, para avisar nossos ouvintes que estão enviando demandas. Eles aproveitam que o chefe está por aqui, eles começam a mandar tudo quanto é tipo de solicitação, inclusive solicitação local, de bairro comunitário. Claro, pode. É muito importante que nós temos os nossos canais, por favor, quero pedir aqui os números para que vocês consigam materializar essas reivindicações, para que isso fique registrado e que a gente consiga tomar as devidas providências. E mesmo assim, a gente sabe das dificuldades, mas é bom porque vocês ainda têm mais tem mais cabimento legal de cobrança e que a gente consegue demandar os nossos profissionais. E nós temos um aplicativo PVH+, que vocês podem baixar com mais de 450 serviços, algo inovador na região norte, que tem colaborado muito para a data de vacinação, para a matrícula nas escolas, para a realidade das unidades, quanto tempo de espera. É fundamental para que vocês se aproximem da administração pública. Muito Inclusive, bem. Só para reforçar, né? Todos esses pedidos estão sendo encaminhados às pastas responsáveis. O prefeito falou do PVH+, tem também a ouvidoria. O atendimento via WhatsApp através do 69984731105, viu, gente? Agora eu queria falar de coisa boa, de preparativo para Agrotech. Como é que estão as coisas? Já é no mês que vem, né? Essa semana teve uma reunião importante para ajustar os detalhes. Os preparativos já estão a todo vapor? Exatamente, nós estamos aí na expectativa, foi um grande sucesso a primeira Agrotech, que é uma feira tecnológica do campo, com inclusive apresentação de startups, com fomento do que é desenvolvimento tecnológico para a gente conseguir ultrapassar fronteiras. E a gente espera, assim como nós fizemos da outra vez, que tenha um grande público e que tenha uma grande circulação de divisas, de dinheiro, de contrato, de negociação. Nós conseguimos colocar o extrativismo, o artesanato, o agronegócio, bem como também as pequenas propriedades, todas em diálogo, além de grandes palestrantes, consultorias, as crediárias, as cooperativas de crédito, as instituições financeiras, as grandes indústrias de máquinas, de fomento agrícola. Então a gente quer convidar todo mundo, afinal, Porto Velho tem uma vocação natural para o campo, não à toa é o maior rebanho de um dos maiores rebanhos do país, que é o rebanho do estado de Rondônia. Então vocês estão todos convidados, assim como nós temos feito grandes eventos, é importantíssimo que a Agrotech possa se consolidar como referência do norte do Brasil.
Beatriz. Agora, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Da outra vez que você veio aqui, você estava ajudando a casar com casamento comunitário, mas eu vi nas redes sociais que você não só ajuda a casar, não. Você está ajudando até separar agora? Separar, a gente quer a felicidade do povo, né? Exatamente. Então, tá com problema. E outra coisa, e é verdade, a gente também tem o casamento, já tá marcado, inclusive, vai ser Mês que agora. vem, né? Isso, acho que se não me engano, 8, 9 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto, mais dezenas de casais que irão se casar. Isso daqui é toda aquela papelada, aquele incômodo. Inclusive, a gente faz um grande evento, uma grande festa, com muita dignidade, com muito respeito, com bolo, com a janta, com docinho, com banda, com música, com alegria. Porto Velho merece e precisa sorrir para retomar os tempos da minha infância, onde as pessoas eram felizes e circulavam pela cidade. Mas também, a gente agora apresentou, junto com a Defensoria Pública, que é parceira, em nome do nosso Defensor Público Geral, Vitor Hugo e toda a equipe, também o divórcio comunitário. Até porque é muito caro divorciar. É caro, separar gente. legalmente. Paga para separar, vocês sabiam? É coisa de R$1.000. E muitas vezes a mulher, a cônjuge, enfim, a esposa ou o marido, eles ficam anos, por exemplo, a esposa que sofre muito anos e anos com o nome da pessoa, e aí você precisa liberar uma documentação, precisa realizar um pagamento, precisa fazer uma transferência e precisa do nome de terceiros. Isso gera um estresse, um pânico que nunca consegue se resolver. Então a gente está colocando à disposição vocês lá no aplicativo PVH+, façam a inscrição, já está aportado, já está ancorado essa aba lá no serviço, para que também consigamos separar o povo. Então tá casado, não quer separar, tá chateado, manda o caboclo embora, e qualquer coisa também faça a denúncia aqui no PVH+, que a gente também está entrando com a Vitória sobre as medidas protetivas às mulheres, que infelizmente Porto Velho, o estado de Rondônia é um péssimo exemplo, e a gente não vê medidas eficazes do estado a ponto de não ter uma delegacia da mulher 24 horas, e infelizmente a mulher não escolhe a hora que vai ser agredida e violentada pelo delinquente, pelo marginal, pelo meliante. Então todo cabimento de punição legal é mais do que necessário e devido por esses vagabundos. Inclusive, Léo, agora eu queria entrar no outro assunto antes de passar para o Ibernon, que vai fazer a última pergunta. Recentemente, quem passava ali pela Avenida Calama, em frente à Praça Rita de Cássia, ali nas proximidades da Guaporé, se encontrava ao lado ali do IFRO muito mato, e ali agora está sendo revitalizado com um espaço que se chama Pocket Park, né? Uma iniciativa que pode inclusive ser expandida para outros pontos da cidade. Ali, inclusive, eu acredito que já acontecia o projeto Cidade Limpa, porque há um córrego ali naquela região, mas assim, uma mudança simples que faz toda a diferença. Ninguém sabia que ali era possível, por exemplo, ter um espaço de convivência. Exato. A gente tem muitas medidas inovadoras, medidas que são criativas, nunca antes pensadas, né? E dentre elas a gente também está falando do Pocket Park, um local ermo, perigoso, escuro, e que a gente agora urbanizou. Colocamos solário, colocamos proteção, bancos, também paisagismo, proteção de muro, para que as pessoas possam conviver nesse espaço e possam se sentir mais seguras. Nós estamos também providenciando abrigos, pontos de ônibus. Esse projeto também já está em confecção para licitação. São muitas as ideias, muitas as iniciativas que se tornaram realidade. Dentre elas, os nossos jardins de chuva, que nós já temos a previsão de instalação, de implementação de 25 jardins de chuva, que a gente transforma um problema numa solução. Isso é da água da chuva, que muitas vezes... Aliás, maior operação de limpeza da história de Porto Velho. Nós já retiramos mais de 200 mil toneladas de sujeira, entulho, esgoto da nossa cidade. Temos 250 pessoas carpindo, realizando rastelo, limpeza e pintura nos bairros da nossa cidade. É importante que vocês valorizem mais do que isso, que se atenham e se comportem no sentido de também depositar o que é material irregular, o que é lixo no local certo, porque isso é dinheiro de vocês, é dinheiro do povo. Não adianta apontar o dedo e ter 3 voltados e cada um fazer sua parte. Então, agora a gente também conseguiu fazer o jardim de chuva, que a gente transforma a água da chuva, inclusive em material depositado para a reutilização. Então a gente está muito feliz que essas medidas inovadoras que eram realizadas em algumas capitais do Brasil e na maior parte fora do país também são implementadas aqui em Porto Velho. Muito bem, 18h58, prefeito Léo Moraes, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Rede Clube Cidade. Desejamos sucesso na continuidade dos trabalhos e agradecemos mais uma vez a sua participação. Boa noite, viu? Muito obrigado, Ibernon, muito obrigado pelo carinho. Desculpa, você foi sem querer. Obrigado, Ibernon, enfim, a todo mundo. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de prestar contas do mandato, de conversar com a população. Obrigado a Giselinha, as meninas, a Pietra, a Sofia. Muito feliz em conhecê-las e eu desejo muita saúde, muito sucesso a todos vocês. E a população, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência, obrigado por acompanhar nossas obras, nossas ações. A gente está na seca, a gente tem feito muito, a gente conseguiu triplicar a equipe de rua.
rua para tapa-buraco, recapeamento e novo asfalto. A gente está agora, estou saindo daqui, eu tenho algumas reuniões, mas final da noite eu vou estar lá na Canhoto da Paraíba, lá no bairro Nacional, que a gente também está iluminando uma via que era, na verdade, só uma faixa mínima de passagem de crianças. Agora nós passamos com veículos, com ônibus, com caminhões. Então a gente quer transformar, a gente quer virar a chave, quer entregar Porto Velho, entregar uma cidade típica, capital de um estado que merece o seu reconhecimento e o seu respeito, porque esse lugar cada vez mais vai voltar a brilhar e o povo merece esse respeito. Fiquem com Deus e vamos juntos transformar nossa Porto Velho. Obrigado. Só um minutinho, prefeito, por favor, Beatriz. E justamente, para você, nosso ouvinte, que tem demanda de iluminação Equaindura, eu vou aproveitar para repassar o contato para vocês. 69992240676. Agora, se o problema é infraestrutura, você tem alguma demanda? 69993588834. E tem também da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos num momento importante, verão amazônico. Exatamente. Evite, denuncie, porque queimada é crime. Se for na área urbana, é com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também tem um canal disponível para você, que é o 69984234091. Amanhã, no Jornal Rede Clube Cidade, eu aproveito para pegar e fazer o reforço desses telefones também. Isso aí, Bia, nós estamos iluminando pela primeira vez os viadutos, Jatuarana, Prudente de Moraes, Trevo do Roque. Então, se vocês observarem algum marginal ali mexendo e tal, também denunciem nos nossos canais, eu chamo a polícia para que a gente consiga rapidamente autuar e recolher esse infrator, tá? Muito obrigado. A gente vai trazer esse tema amanhã sobre essa questão, viu, prefeito? Infelizmente, continua ainda pesado. E nosso concurso da Guarda Municipal, né, que já está lá edital, e logo teremos pela primeira vez na história de Porto Velho também Guarda Municipal para colaborar com as forças de segurança. Beleza, 19 horas em ponto.